Nono ano, eu quero você. Chegou a nossa vez. Virtualmente, eu aqui, você aí, juntinhos! Vamos nessa, que tem muita coisa para nós vermos. E aí, falou de Europa. O que você pensa sobre a Europa? Como é o continente europeu? E agora, hein? Nós temos a Europa Oriental e a Ocidental. O que será que significa isso? Nós tivemos países capitalistas e socialistas. Isso você lembra. Nós trabalhamos bonitinho isso. Mas nós vamos mergulhar nesse continente. Eu sou o tio Ed e quero levar você para o maravilhoso, o extraordinário, o inigualável mundo da geografia. Então, vem comigo que chegou a hora. Vem comigo! E é claro que nós já vamos aqui para a nossa amiga apostila União Europeia, a Europa, né? Então vamos falar um pouquinho da União Europeia, que é esse bloco de países, para a gente já começar a ter uma noção disto na parte financeira. Afinal de contas, a economia hoje do mundo, ela move muito rápido e é o grande eixo que nós temos no mundo. Então a União Europeia é um bloco formado por 28 países, vai ser 27. O Reino Unido está deixando esse bloco, que desenvolve ações políticas e econômicas integradas. Inclusive, eles têm um parlamento formado, eles elegem as pessoas para representar os países nesse parlamento para que eles tomem decisões políticas. E, é claro, as áreas econômicas. Sendo, olha como é importante, é o bloco mais desenvolvido que nós temos hoje no planeta. Livre circulação de pessoas, livre circulação de produtos e uma condição de serviços e capitais também com livre circulação entre os países signatários. Professor, mas o que significa isso? Eu posso pegar um trem em Portugal e hoje ir para a Inglaterra. Eu posso pegar da Inglaterra e ir até a Alemanha. Eu posso sair da Alemanha e ir à Itália sem problema nenhum e sem muito passaporte, aquela confusão de visto de entrada, etc. Além disso, os produtos, eu posso comprar um produto na Inglaterra e circular com esse produto dentro da Europa tranquilamente, devidamente com a nota fiscal, tudo bonitinho, mas sem estar pagando taxações de impostos à medida que eu vou entrando nos países. Serviços, eu posso trabalhar, se eu tiver o visto de trabalho para Portugal, eu posso trabalhar na Alemanha, eu posso trabalhar na Inglaterra, eu posso trabalhar na França, eu posso trabalhar na Espanha, na Itália, enfim, dentro desses 28 países. E a livre circulação de capital, ou seja, a questão monetária. Não são todos os países que aderiram ao euro, isso é muito importante para nós. Tá? Não são todos os países que aderiram ao euro. Vamos lá. Atualmente, o fomento à melhoria de índices sociais e o desenvolvimento das políticas de preservação ambiental são um grande detalhe. Porém, nesses índices sociais há um detalhe muito importante que é a migração. Nós estudamos emigração e imigração. A questão da migração é muito forte aí nesse parâmetro, tá? Nós temos uma imigração de países, principalmente do Oriente Médio e da África, que vem assolando a Europa, vem preocupando a Europa, e a Europa está extremamente preocupada com todo esse processo que ela vem sofrendo de entrada de pessoas. Na questão dos índices sociais e desenvolvimento dessas políticas, nós temos origens que estão lá no final da Segunda Guerra Mundial. Ela começa a sua estrutura lá, né, com Benelux, bem questão econômica. Benelux é Bélgica, Netherlands, que são os Países Baixos, a Holanda, né, e Luxemburgo. É uma organização econômica que tem a intenção de estimular o comércio, de eliminar as barreiras alfandegárias entre esses dois países. Em 1951, entram para
para o Benelux, para essa comunidade, França, Itália e Alemanha. E aí passa a ser criada a Alemanha, aqui no caso ocidental, tá? Porque nós tínhamos duas Alemanhas, a oriental e a ocidental. Então, aqui entra para o bloco é a ocidental. Formam, então, a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, SECA. Em 1957, a Comunidade Econômica Europeia, a CEE, ou Mercado Comum Europeu, MCE, é formado. Em 1992, aí sim, forma a União Europeia, e em 2004 entram, né, se associam a esse processo os países que eram socialistas. Eles não são mais, mas eles eram. Então, países do leste europeu passam a integrar a União Europeia. Dentro dessa condição, nós temos políticas sociais, um sistema de proteção do sistema público de saúde e da educação para que sejam cada vez mais eficientes. Temos um setor de seguridade social, com seguro-desemprego, previdência e, é claro, uma visão muito grande a questão dos idosos, até porque nós estamos falando de países com altas taxas de expectativa de vida, ou seja, as pessoas vivem bastante. Políticas de integração de pessoas com necessidades especiais, que nós estamos passando aqui, eles já fizeram o seu trabalho de casa, e combate à pobreza em todos os países. O modelo social europeu enfrenta dificuldades de baixo crescimento demográfico, então a população está ficando idosa, né? O envelhecimento da população, e de altas taxas de desemprego. Essa é uma questão que preocupa hoje o mundo inteiro, além do endividamento de alguns países. A própria Grécia teve um problema bem sério e quem socorreu foi a União Europeia. As despesas com aposentadorias, devido ao envelhecimento da população, né, e serviços aos idosos aumentam. É uma lógica, se a população está envelhecendo, automaticamente há uma necessidade, dificultando a manutenção de serviços públicos amplos e de qualidades a todos. A zona do euro, é aquilo que eu falei, a moeda única, o euro, ele não circula em todos os países. Então, em 2002, diversos países da União Europeia começaram a utilizar uma moeda única, o euro. Então, a moeda da Europa, né, de alguns países, é o euro. Atualmente, é a segunda moeda internacional mais importante do mundo. Na realidade, é a segunda porque é a libra, o euro e o dólar. Né? São os três grandes eixos aí econômicos que nós temos. 19 dos 28 Estados-membros da União Europeia adotam o euro como moeda. Esses países integram a zona do euro. Então, bem importante, somente 19 países do 28, somente vírgula, né? Já passou da metade. Então, é bem grande. Esse espaço, Schengen, é bem importante e eu quero bastante atenção de vocês. Os países, né, os cidadãos dos países signatários, aqueles que estão assinados os documentos, podem circular livremente a turismo ou trabalho, sem passar pelo controle de fronteira. Ele foi criado em 1985, engloba quase todos os países da União Europeia e alguns outros associados. Ao todo, são 26 países europeus. Gente, é coisa pra caramba para circular. Relações comerciais. A Europa é uma das áreas mais industrializadas do mundo. Uma produção de alta tecnologia, excelente, tecnologia de ponta. Isso é bem importante a gente ver. As principais relações comerciais são com os Estados Unidos, China e a Suíça, que não faz parte aí desse bloco, apesar de estar na Europa. A saída do Reino Unido, em 2016, o Reino Unido decidiu, por meio de um referendo popular, é a votação do povo, a maioria decide, deixar a União Europeia. A saída do Reino Unido ficou conhecida como Brexit, junção das palavras de língua inglesa, British, Britânia, e exit, que significa saída. Os principais pontos de discussão sobre o Brexit foram política econômica, comércio e imigração. E eu vou falar bem claro, política econômica eles estavam tranquilos porque a Libra manteve, apesar de ter algumas negociações ali, mas estava tranquilo. Comércio,
tudo certo. O grande problema está aqui, ó, imigração. Eu falei para vocês que países asiáticos e europeus estavam procurando cada vez mais uma saída daquela região ali deles e avançando para a Europa. E isso gera aquele problema de desemprego cada vez maior. É uma lógica, a mão de obra fica mais barata. Em 2018, o processo de desligamento do Reino Unido ainda não tinha sido concluído. Nem em 2020. Estamos nesse processo ainda. Próxima aula, já está ali o nosso título. Então vem comigo aqui antes e vamos dar uma olhadinha no que vocês têm que fazer. Sobre a localização do continente europeu, classifique cada uma das afirmativas abaixo em verdadeiro e falso. Então você vai copiar e vai preencher aqui no caderno. Complete o esquema abaixo. Né? Você vai fazer aqui Europa, as cadeias de montanhas do leste, a porção sul, coloca aqui, pesquisa lá no Google, tá? O que significa dizer que os rios europeus são importantes na integração econômica? Cite 3 rios que possuem essa importância. E para fechar, assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de clima descrito no texto abaixo. Então tá aqui o textinho, você escolhe aqui. Turminha, por hoje é só, né? Confesso para vocês que não tá fácil, né? Essa quarentena, mas a gente aproveita da melhor forma que nós pudermos. É sempre um prazer enorme estar com vocês. Vamos juntos, cada vez mais virtualmente se ligando. Isso é fundamental, é importantíssimo para que a gente se sinta mais tranquilo em casa. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, abraço na família, beijos e fui!